Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Isaías 53, versículo 4 a seguir. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Glória a Deus, aleluia. Vejamos aqui, irmãos, que Jesus, ele não precisaria levar sobre ele as nossas dores, ele não precisaria levar sobre ele as nossas iniquidades, porque Deus, quando nos criou, Ele nos criou para adorar a Deus. E que fizemos? Nós simplesmente procuramos a nossa iniquidade. Procuramos sempre fazer as coisas não na verdade, no caminho, ou seja, para que andasse adorando a Deus. Porque Deus, Ele quando nos criou, Ele nos criou com um amor tão grande, tão fraterno, um amor tão imenso, que quando ele fez e disse, eis que é bom. Tudo que ele formou, ele falou, eis que é bom. E nos criou a sua forma, a sua imagem e semelhança. Ele não criou uma imagem, uma semelhança de um animal, ele não criou uma semelhança de uma árvore, ele não criou uma semelhança, ele criou a sua própria imagem, a sua própria semelhança, para que nós fôssemos adorar. Mas nós nos perdemos, nós andávamos sempre errados, sempre fazendo aquilo que não devia. E o preço do pecado é a morte. Aí vejamos que a morte tomou posse da terra. O mundo começou a se perder. Em tudo que fazia havia pecado, tudo que se tocava havia pecado. Deus se preocupou com a sua própria criação, porque estava muito no pecado, andava muito no pecado. Embora aquele tempo do Antigo Testamento, os homens eram usados muito por ele, mas mesmo assim, com tudo isso, ele ainda o homem pecava. Mas ele amou esse mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que nós vimos lá em João 3,16, que ele enviou seu próprio Filho para que nos desse a vida eterna. Mas o povo, o homem, a raça humana, medíocre como estamos, continuou pecando. Não acreditava naquele que veio para nos salvar, para nos tirar da perdição onde nós nos encontrávamos. Ele sentiu a necessidade de levar sobre si as nossas dores. E nós ainda assim, muitas vezes, questionamos a Deus, questionamos a Jesus. Por quê? Como? E não olhamos o que Ele fez por nós. Porque eu duvido que nos dias de hoje, um ser humano qualquer, seja ele qual for, que se coloca na presença das leis e diz que pode ser crucificado por um outro amigo, ou por um irmão, ou seja, lá pela da sua própria família.
crucificado por ele, porque ele não permite ser crucificado nem mesmo pelos um dos seus. Mas ele não. Ele não foi assim. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Hoje você reclama de dores, você reclama disso, reclama daquilo. Reclama porque você é falador, você é bocudo, fala demais. Porque quando ele foi crucificado, ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tudo que nós sentíamos de enfermidade, ele já tinha levado. Porque quando você sente uma enfermidade, essa enfermidade não vai pensar você que é sua, porque não é. Entrega a quem entende direito. Entrega novamente a quem lhe deu. Porque o único que pode te dar isso é só o inimigo. O inimigo número 1 de Deus e nosso inimigo. Porque ele não quer ver a tua vitória, não quer ver a tua prosperidade. Entrega novamente. Acredita um pouco mais naquele que levou a tua enfermidade. Acredita naquele que se sacrificou-se por ti, por mim, por nós. E vejamos aqui, continuamos. E as nossas dores levou sobre si e nós repudiamos. O que quer dizer repudiamos? Nós ainda mesmo assim não acreditamos no que ele fez por nós. Não acreditamos no que ele passou por nós. Que ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi colocado coroa de espinho, ele foi humilhado diante de tanta gente do povo. E carregou a sua cruz. Aquela cruz não pertencia a ele, pertencia a mim, pertencia a você. Ele levou a tua cruz, ele levou a minha cruz, carregou por onde ele passou, levando aquilo que não era dele, porque ele não precisava. Ele não precisava ter feito aquilo porque ele era o rei. Ele é o rei e ele continuará sendo o rei. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. E por aflitos, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pela nossa boca grande, pela nossa língua grande, que muitas vezes falamos aquilo que não devemos, dizemos aquilo que não devemos fazer. Muitas vezes pedimos para que Deus nos dê um sapato novo. Muitas vezes pedimos para que Deus nos dê um terno, para que nós possamos ir cultuar. Vem um irmãozinho e nos dá uma calça usada, um paletó usado, um sapato usado, nós falamos: eu pedi um sapato novo. Aleluia. E tu me manda usado. Aleluia. Oh, aleluia. Nós nunca agradamos a Deus, nunca nos dobramos para agradecer. Nunca dobramos para agradecer o café com farinha que comemos. Nunca dobramos nosso joelho para agradecer pelo dia que nós amanhecemos com saúde e com vida. Nunca agradecemos para agradecer o dia que passamos, mesmo com dores, mesmo com todas as lutas que temos, porque Ele não te prometeu que tu não ia passar por lutas. Ele não te prometeu que tu não ia ter agravo. Porque o crente que é verdadeiro crente, ele tem agravo, ele tem lutas, porque ele também teve luta. Ele também teve luta, ele também sofreu consequências. Mas nós não. Nós só queremos ter sempre o melhor. Queremos sempre ter o melhor. Queremos que Deus sempre nos dê o melhor. Nunca queremos receber aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Ele quer nos dar. Não, nós queremos o melhor, porque achamos que nós temos filho do rei. Para com isso, crente. Para com isso.
receba com as mãos abertas aquilo que Deus tem para te dar. Porque Jesus, Ele foi crucificado de braços abertos para te receber do jeito que você é. Imundo como nós estamos. Todo cheio de pecado como nós estamos. Todo carregado de imundícia. Jesus. Oh, Jesus. Não vai pensar, irmão, que o que eu estou falando não está servindo para mim, não, porque também está servindo para mim. Porque isso que eu estou lendo aqui é uma espada de dois gumes, corta tanto para um lado como para o outro. Tanto serve para cortar para aquele que está falando e para aquele que está recebendo. Oh, Deus, aleluia, glória, aleluia, Jesus. O dia que nós aceitar a verdade no nosso coração, o dia que nós aceitar a verdade, o dia que nós passar a andar na verdade, o dia que nós passar a andar o jeito que é para ser andado, a nossa vida vai ser diferente. Nós não vamos sentir dores, porque as dores Ele já levou. Nós não vamos sentir pisadura, porque Ele já levou as nossas pisaduras. As nossas enfermidades já foi com Ele. Nós temos que primeiramente nos colocar ao pé de Jesus e 1000 vezes dizer obrigado. Ainda vai ser muito pouco. Ainda vai ser muito pouco. 1000 vezes. Ainda vai ser pouco. Oh, glória a Deus. Por isso eu digo, não é de qualquer jeito que possa dizer que eu sou crente. Não é de qualquer jeito que tu pode dizer que tu és crente. Porque crente até o diabo é. Crente até o diabo é. Porque ele crê tanto na palavra, ele conhece tanto a palavra, que quando ele é falado o nome de Jesus, ele treme. E o crente, feito nós, vai falar do nome de Jesus e ele não é temente, nem a palavra de nome de Jesus. Muitas vezes fala de Jesus simplesmente por falar. Não sabe nem o que está falando. Muitas vezes não sabe nem o que está dizendo. Não tem conhecimento dessa palavra. Não tem conhecimento do que está dizendo. Porque a palavra, Jesus, essa palavra vale muito mais do que você pensa. Por isso, mãe, por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, primeiro pense. Antes de dizer, sou crente, cristão, pensa. Pensa bem, primeiro se coloca na presença de Deus e não murmura nunca mais daquilo que tu tens recebido de Deus, daquilo que tu tens ganhado, por pouco, por miséria que tu acha que seja, mas é muito, se torna-se muito se tu colocar aquilo com muito amor no teu coração que tu ganhaste. Essas são as minhas palavras e que Deus tem me colocado no meu coração. Eu agradeço pela oportunidade. Primeiramente eu agradeço a Deus, porque Ele tem sido fiel naquilo que Ele tem feito na minha vida. E as promessas dEle têm se cumprido e vai se cumprir. Muito mais do que ele tem falado, Ele vai cumprir. Porque quem começa uma boa obra jamais para. Ele vai terminar a obra que Ele começou. Por isso eu agradeço a Deus por aquilo que Ele tem me dado. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém e amém.